A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Eu sou o presbítero Wilson do canal Ministério da Reconciliação e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com todos. Porém, antes, eu quero pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal, compartilhem este vídeo, já deixem o seu like, tá? Aperte em cima do sininho, deixe ele marcado, para que vocês possam receber todas as novas atualizações de vídeos e outras informações referente a casamento, além dos devocionais que nós fazemos no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo de número 7. A palavra de Deus está escrita assim: assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus. Aleluia. Quero falar a respeito com os irmãos sobre um pouco do que é essa herança de Deus, como obter essa herança de Deus e aonde se encontra essa garantia da herança de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela também é confirmada lá no livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 29, onde está escrito: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros. Irmãos, quando se trata da herança que nós temos em Deus, nós temos que entender que é uma lógica um pouco diferente da lógica humana. Lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 19, fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória a Deus. Então nós temos que entender que essa parte da herança de Deus nós temos de uma forma diferente da lógica humana, onde na lógica humana a pessoa, para se tornar herdeira, a pessoa que tem os bens, que tem algo a deixar, ela deve morrer, falecer, para que depois os herdeiros venham receber aquilo que foi estipulado, escrito, para que fosse passado para aquele herdeiro. Mas para Deus é diferente. Por quê? Porque Deus é eterno. E a herança de Deus é para nós desfrutarmos em vida e em abundância de vida. Mas nós temos que conhecer esse Deus para que nós possamos entender o que dele nós herdamos. E para entender o porquê que isso é necessário, nós temos que entender e ler a Bíblia, meditar nela. Lá no livro de 1 João, capítulo de número 3, versículo 1, ele fala: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Não conheceu a quem? Não conheceu a Deus. Então, para que nós venhamos nos tornar cada vez mais próximos de Deus, para que nós venhamos entender o que é essa herança de Deus, o que está sendo passado para nós como herança, nós temos que conhecer o nosso Deus, porque nós estamos recebendo essa herança em vida, e logo, como vamos receber algo em vida de alguém que é vivo e está vivo em nossas vidas, se nós nem conhecemos o que ele possui, o que ele tem, o que ele é, para que nós saibamos o que ele está doando para nós, né? E nisso nós temos que entender, por exemplo, os atributos de Deus.
Muitos de nós, quando nos é perguntado, você sabe quais são os atributos de Deus? Nós podemos citar uns 2 ou 3, mas existem muitos atributos de Deus. E eu vou citar apenas alguns aqui, mas que vocês venham meditar e pesquisar mais na palavra de Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, soberano, criador, salvador, juiz, pessoal, que ele é pessoal de cada um. Porém, esses são os atributos intransferíveis, imutável, santo, é a verdade absoluta, ele é justo e é imparcial. E nós somos justificados por Cristo. Irmãos, o único justo é Deus, é Jesus, ponto. É o único justo, mas nós somos, por Cristo Jesus, justificados. Os irmãos podem confirmar isso lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo de número 9, onde Paulo fala que como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Glória a Cristo. Aleluia. Irmãos, esses atributos de Deus, nós podemos obter sim, de sermos pessoas santificadas, ou seja, andarmos conforme a vontade de Deus, as quais outras pessoas vão desejar obter o mesmo Deus que nós temos, sermos uma parte da verdade, ou seja, da verdade de Deus, porque nós herdamos isso dele, herdamos a verdade dele, não uma parte, mas sermos verdade mesmo, como Paulo fala que nós devemos ser uma carta escrita, onde nem precisamos falar, mas as pessoas ao nos olhar, elas já vão ter toda uma escrita, toda uma interpretação da nossa postura, da nossa conduta, mediante a fé e a quem nós servimos. Logo, nós podemos falar a verdade, porque cientes de que nosso Deus é a verdade, nós devemos falar a verdade sempre, agirmos da forma correta, sendo pessoas imparciais, sermos sim, sim, não, não, conforme a palavra de Deus fala para nós, que nós devemos ter a atitude correta, positiva, não somente diante de Deus, mas a atitude correta, positiva, não somente diante de Deus, mas sim diante dos homens. Devemos servir sim, mas devemos fazer as coisas conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade. Não devemos julgar as pessoas pelo aquilo que nós temos de conhecimento ou daquilo que nós achamos que é. Sermos imparciais também implica no sentido de nós termos provas de como nós devemos julgar. Nós não devemos pender para um lado ou para o outro. Nós devemos buscar em Deus a sua justiça. Como assim está escrito na palavra, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então nós devemos fazer isso, devemos buscar em Deus aquilo que é correto para nós tomarmos uma decisão no qual cabe a vida ou o futuro de um irmão, para que nós venhamos ser imparciais, devemos ser corretos e justos perante a vontade de Deus. Mas a Deus cabe todo o juízo, mas a nós cabe também, em determinadas situações, julgarmos com a verdade e simplesmente com a vontade de Deus, para que ela seja estabelecida, e não a nossa vontade, e não o nosso próprio julgamento, e não o nosso conhecimento ou naquilo que achamos que é a nossa sabedoria, porque toda a sabedoria provém do nosso Deus. E glória a Deus por todas essas coisas, aonde nós podemos obter essas afirmações de que nós recebemos de Deus essa herança, que são os atributos de Deus transferíveis. Lá no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22 até o número 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em outras versões da Bíblia, pode ter algumas informações diferentes, mas todas elas são atributos de Deus que são transferíveis, ou seja, eles são transferidos para nós através do Espírito Santo de Deus, o Consolador que por Cristo foi deixado para nós.
e hoje habita em cada um de nós. Então, irmãos, essa herança é como nós devemos compreender que nós devemos colocá-la em prática. Nós devemos ser amáveis uns com os outros, compassivos uns com os outros, pacientes uns com os outros, fiéis uns com os outros, bondosos uns com os outros. Nós devemos ter domínio próprio. O domínio próprio induz em vários conceitos, como de nós dominarmos, oh glória a Cristo, dominarmos o nosso ser. Também tem em outras partes da Bíblia, dominarmos a nossa língua, dominarmos os nossos pensamentos, dominarmos as nossas atitudes, para que nós venhamos compreender e exercer a fé, porque assim está escrito, que a fé sem obras, ela é morta, e como nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, nós temos que praticar a mansidão, devemos ser mansos, devemos ser pessoas que, em meio a um problema, nós devemos ter equilíbrio, porque nos é dado um espírito onde nós temos equilíbrio. Nos é dado a vontade do Deus Todo-Poderoso através do Espírito Santo de Deus para que nós tenhamos a paz de Cristo, que é diferente da paz que o mundo dá, mas é a paz que excede todo e qualquer entendimento. Mas essa paz nos traz tranquilidade, nos traz equilíbrio, nos traz domínio totalmente, para que nós possamos agir conforme a vontade do nosso Deus e não conforme a nossa vontade. Ainda que nós venhamos ter pensamentos ruins, a palavra de Deus vem dizer através de Paulo que nós temos como dominar os nossos pensamentos, nós temos como ter em mente todas as coisas boas, que não há nada contra isso. Nós devemos pensar coisas boas, temos pensamentos positivos, falarmos coisas boas, porque também ao falar nós podemos proferir bênção ou maldição, porque a nossa língua ela é perigosa, porque devido ao nosso coração que é enganoso, muitas das vezes nós falamos daquilo, e por falarmos as coisas do que o nosso coração está cheio, nós acabamos cometendo pecado, nós acabamos ofendendo o nosso próximo, nós acabamos humilhando o nosso próximo, e dessa forma nós não estamos cumprindo conforme a vontade de Deus e tornando aquilo eficaz, que é a herança de Deus transferida por nós através do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos viver em harmonia, em paz com o nosso próximo, com o nosso irmão. Ao invés disso, nós estamos negando a herança que o Senhor tem nos dado constantemente, e muitas coisas nos são dadas através dessa herança, como o reino de Deus, que nós podemos confirmar lá no livro de Lucas, capítulo de número 18. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 17, aonde está escrito, o versículo de número 17, aonde está escrito: digo-lhes a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Glória a Deus. Ou seja, nós recebemos como herança o reino de Deus, mas até para nós recebermos algo, nós temos que ter algo da vontade de Deus para recebermos. Ou seja, Deus aqui, Jesus aqui está falando para nós recebermos assim como uma criança, com pureza, com amor, com sinceridade, com um coração quebrantado. Uma criança, ela consegue perdoar facilmente, então que nós venhamos ter um coração perdoador, porque o Pai ele é infinito e longânimo, mas ele também é perdoador. Ele perdoa e se arrepende verdadeiramente, não com remorso, mas com verdade em espírito, no coração, com verdade nas suas palavras. É o arrependimento verdadeiro. Ele perdoa. Então nós, para termos essa herança do reino do céu, nós também devemos ser como uma criança nessa parte. Não em termos de inocência, mas em termos de, como já falei, para que nós possamos obter isso, nós devemos ser como uma criança. Temos que saber perdoar o nosso próximo,
temos que ter um espírito humilde, pois uma criança pequena, ela não é soberba. Então nós temos que ter um espírito humilde. Devemos amar o nosso próximo, pois uma criança consegue amar outra criança, independente da sua cor, classe social. Ela nem sabe se aquela criança é herdeira de um reino, de um palácio. Não importa se ela é rica, se ela é pobre, a outra criança consegue amar independente daquilo. Se aquela criança não tem nada, se ela é pobre, não importa, elas se abraçam, elas brincam. Dessa forma é que nós herdamos o reino dos céus. É por aquilo que somos, não por nós, mas pelo aquilo que herdamos do nosso Pai. E nós herdamos também a vida eterna. Mas para sabermos mais sobre a vida eterna, nós temos que meditar na Bíblia, porque boa parte da Bíblia fala a respeito da vida eterna. Não basta eu falar apenas de um versículo para comprovar isso. Nós temos que meditar, por isso eu deixo para os irmãos meditarem a respeito disso. Também nós já temos como herança todas as sortes de bênção que estão liberadas já no reino celestial. Mas muitas pessoas às vezes não entendem como nós podemos obter essas bênçãos que já estão liberadas no reino celestial, E é muito simples, muito simples. É somente nós entendermos como elas se encontram. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo de número 3, ele fala: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Glórias a Deus. Então, irmãos, para termos acesso a todas essas bênçãos, nós devemos ter primeiramente a fé em Cristo Jesus, crendo que Ele é o Filho do nosso Deus Altíssimo, o nosso Redentor e nosso Salvador. Para que nós possamos alcançar essas bênçãos, devemos também ter uma postura, uma conduta cristã adequada conforme a vontade do nosso Deus, para que nós possamos ter essas sortes de bênção. E assim como a palavra fala, elas virão e correrão atrás de nós, elas nos alcançarão. Ou seja, meus irmãos, conforme o nosso caminhar, conforme a nossa vida em santidade, nós não precisamos buscar essas coisas virão correndo atrás de nós. Muitos de nós às vezes não sabemos como orar por causa disso, pela falta de conhecimento. Nós oramos pedindo: Deus nos abençoe nisso, Deus nos abençoe naquilo. É correto? Sim, é correto. Mas se nós tivermos uma vida, uma conduta correta, conforme a vontade de Deus, estas coisas nos alcançarão. Glórias a Cristo como herança nossa. E como também está escrito, glórias a Deus, está escrito também lá no livro de Hebreus. Eu gosto de meditar na palavra do Senhor, por isso nós vamos 6, versículo de número 12. Oh, glórias a Deus. Está escrito assim: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé, da paciência, receberam a herança prometida. Oh, glória a Deus. Ou seja, nós temos que andar por meio da fé. A palavra fala que aqueles que andam conforme a carne, vivem conforme a carne, mas aqueles que andam conforme o Espírito, vivem conforme o Espírito. Aqueles que são do Espírito, vivem conforme o Espírito. Aqueles que são nascidos de Cristo, aqueles que pertencem a Deus, devem viver e andar em Espírito e em verdade. Vos digo, irmãos, que nós somos de Deus, nós não pertencemos a este mundo, nós devemos receber essa herança com alegria, com muita alegria, com festa, com amor. Sim, festa em nossos corações, sendo transbordado de amor para com o nosso próximo. Essa é a festa, essa é a alegria que nós devemos ter dentro de nós, irmãos. E nós temos essa herança, como aqui está falando em Hebreus 6,12, que nós temos que ter por meio da fé e da paciência. O quanto é importante nós sermos pacientes para conosco, porque algumas vezes nós precisamos ser pacientes conosco também, porque há tempo para todas as coisas, como está escrito na palavra do Senhor, mas temos que ter paciência também para com o nosso próximo, porque nós devemos entender que às vezes o nosso próximo não recebeu tal entendimento de uma situação ou de
um afazer, uma tarefa, ele precisa de mais detalhes, ele precisa de mais tempo, e nós devemos ter paciência. Até mesmo Paulo, ele fala em uma de suas cartas, se não me falha a memória, creio que seja no livro de Filemon, ele fala que ele tinha um filho que antes era rebelde, mas que agora já não é rebelde, e que ele ia devolver a esse irmão para que o recebesse. Mas Paulo, ao invés de dar essa ordem, porque em Cristo ele tinha essa autoridade, ele não deu. Ele fez um apelo por amor. Isso está, eu creio que, determinando como nós devemos agir. É algo lindo da parte de Paulo. Paulo, ele fala com uma forma muito clara, muito plena. Aqui, lá no livro de Filemon, capítulo 1, ele faz assim: por isso, capítulo 1, versículo 8, em Cristo plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever. Prefiro fazer apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Olha isso, como Paulo é paciente até mesmo para orientar um dos seus, que fazia parte do corpo de Cristo, fazia parte da igreja, para receber alguém que antes não era alguém visto com bons olhos, mas que agora, devido a Paulo ter doutrinado, orientado, agora ele é uma pessoa que está capacitada para servir e que agora deve ser servido não mais como escravo, mas sim como irmão. É dessa paciência que nós devemos ter, ou seja, não é porque uma pessoa se diz fraca na fé que nós vamos deixá-la de lado. Não, nós vamos orientar essa pessoa para que essa pessoa seja capacitada por Deus, mas orientada pela vontade de Deus através das nossas vidas, para que a fé dela se fortaleça, levando o quê? Levando a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Tem um livro também, irmãos, de Romanos, capítulo 8, versículo 17, glórias a Deus. Um livro também de Romanos, capítulo 8, versículo 29, versículo 30, para que nós venhamos entender como nós podemos fazer para receber essa herança, irmãos. Mas nós devemos meditar na Bíblia, nós devemos meditar na palavra do Senhor, dedicarmos essa herança, para nós entendermos que parte da herança nós estamos negligenciando, deixando de lado. E lá em João, capítulo 3, versículo 16, que é conhecido por muitos, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha lá, amados de Cristo, glórias de Deus. Nós também recebemos a vida eterna, que é uma das confirmações, só para que os irmãos tenham uma base bíblica sobre a vida eterna, né? Como estamos citando aqui. E os irmãos também podem entender que nós temos que viver na herança de Deus aqui na terra para ser nos dado continuidade no céu, irmãos. E eu sei que é difícil nós compreendermos isso. Como que nós vamos viver essa herança? Sendo que nós compreendermos isso, como que nós vamos viver essa herança? Sendo que no passado os meus pais não nos ensinaram isso. No passado os nossos pais eram duros, eles nos batiam, ou eu fui entregue em uma casa onde cuidavam de mim, fui entregue na casa de parentes, ou fui entregue para a adoção. Eu não tive um pai e uma mãe que me deu essa educação para que hoje eu possa entender e compreender essas coisas. Irmãos, nós devemos primeiramente compreender que a palavra de Deus, nós temos que ter ela no nosso coração, na nossa mente. E nós temos que compreender da onde nós vamos obter o que nós precisamos, irmãos.
Como, por exemplo, eu vou dar uma citação de alguém que viu e que cresceu vendo os seus pais fazendo as coisas erradas, né? Vendo o seu pai. Acás foi um rei muito ruim, que não fez a vontade de Deus. Mas Ezequias, que era filho de Acás, fez o que era correto perante a vontade de Deus. Os irmãos podem ver a história do rei Ezequias lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, onde fala, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 2, até o versículo de número 3 eu vou ler para os irmãos entenderem como nós podemos obter justamente como Pai o nosso Deus celestial e termos como exemplo Jesus Cristo, para que nós venhamos fazer conforme Jesus Cristo fazia. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Olha só como foi a vontade de Ezequias, do rei Ezequias, de fazer as coisas corretas. Ele olhou tudo que o rei anterior, o seu pai, Acás, tinha feito e que era errado. Mas ele não tomou posse disso. Ele tomou posse das coisas boas que o seu predecessor, certo? Aquele que antecedeu ele, que foi Davi, tudo que o rei Davi tinha feito de bom perante os olhos de Deus, e assim ele tomou posse para ele, e assim ele exerceu. Ele cresceu vendo as coisas que o pai fazia, mas ele não as repetiu. Por isso eu oro para que os irmãos, em nome do Senhor Jesus, recebam da parte de Jesus Cristo todas estas coisas. Recebam da parte de Jesus Cristo todas essas partes que Deus coloca na Bíblia a respeito da postura, a respeito da atitude, a respeito da forma com a qual Jesus falava com amor, até mesmo quando era necessário exortar, ele exortava com amor, que nós venhamos tomar posse disso como herança, para que nós venhamos viver conforme a vontade do nosso Deus, conforme aquilo que Deus determina para nós, que está nos planos dele para nossas vidas, e ainda assim nós temos às vezes dúvida de qual é a garantia que o Senhor nos dá, pautado na Bíblia, de que nós temos essa herança e que nós devemos viver essa herança em vida. E é difícil nós entendermos isso, que é essa herança nós devemos viver em vida, porque Deus é vivo e que não é na lógica humana. Mas Deus tem essa palavra para nós. Por isso que é importante nós meditarmos na palavra de Deus, para sabermos aonde nós encontramos o refúgio, que o refúgio é o nosso Senhor. E a palavra de Deus, ela se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 13 e 14, que está escrito assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, não preciso ficar explicando mais, porque eu creio que os irmãos já estão cientes dessa herança, que nós devemos viver praticando em ação aquilo que nós recebemos da parte de Cristo, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo como herança, e que o próprio Espírito Santo é a nossa garantia de que nós somos de Deus, pertencemos a Deus, de que nós recebemos de Deus essa herança e que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Cristo. Que os irmãos venham não somente hoje ter essa palavra pautada na vida de vocês, para que venhamos andar agora conforme a vontade do Espírito, alimentando o Espírito com a palavra de Deus, vivendo em Espírito, que nós venhamos a abrir nossa boca,
que nós venhamos abençoar, que em nossos pensamentos tenham pensamentos bons, para que quando vier os pensamentos ruins, nós venhamos declarar da nossa boca, para que nossos pensamentos mudem. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que os meus pensamentos agora são bons, e eu retiro de mim, eu vos repreendo maus pensamentos, para que daqui por de agora em diante, eu venha ter somente bons pensamentos, em nome do Senhor Jesus. E ao declarar essa simples oração, meu irmão, nós vamos ter sim bons pensamentos, porque o Espírito Santo está conosco, Jesus está conosco, Deus é conosco. E quem será contra nós quando Deus é conosco, quando Deus está em nós? Ninguém, absolutamente ninguém. Então que nós venhamos tomar posse dessa herança e viver conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador. Essa palavra maravilhosa que hoje eu compartilho com os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a presença de Deus venha cada vez mais aperfeiçoar a boa obra que está na vida de vocês. Deixe o seu like novamente, compartilhem esse vídeo, se inscrevam em nosso canal e fiquem com Deus, em nome de Jesus.